Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nessa tarde. Agradeço antecipadamente ao professor Giovanni e à professora Kênia pelo convite para estar nesse GP Nos Convida. E o que eu trago para discutir com vocês hoje são resultados parciais de uma pesquisa de pós-doutorado que eu realizei no ano passado e começo desse ano, na linha de História da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia. A pesquisa foi supervisionada pela professora Decanola Terza, e vocês são talvez os primeiros que estão tendo contato com os conteúdos do que eu discuti no meu pós-doc. Alguns artigos oriundos do pós-doc já foram publicados esse ano, depois eu posso indicar se vocês quiserem ver alguns desses textos, mas a maior parte dos dados do pós-doc ainda estão em avaliação dos artigos que eu produzi, e então, assim, é uma oportunidade também de prestar contas, né, daquilo que eu fiz ao longo desse ano que eu estive afastado aqui da Universidade de Brasília. A pesquisa de pós-doutorado se intitula Culturas Escolares da Escola Primária em Brasília, nas colunas da jornalista Ivone Jan, ao longo da década de 1960. O próximo slide, por favor. Eu gostaria de começar apresentando para vocês essa personagem, Ivone Jan. Ivone Jan, ela é belga, nasceu na Antuérpia em 1911, ela era de uma família de classe média alta, o pai dela era um marchand, e ela teve uma formação bastante requintada na Bélgica, frequentou boas escolas, bons colégios, aprendeu vários idiomas, era uma poliglota. E em 1941, ela migra para o Brasil com o pai e a madrasta fugindo da ocupação nazista, porque ela era judia, então certamente o contexto lá na Europa não era um contexto seguro, favorável, e eles decidem migrar para o Brasil. Chegando no Brasil, a Ivone Jan da Fonseca vai morar no Rio de Janeiro. Ao longo da década de 40, no Rio de Janeiro, ela conhece o esposo dela, que era um juiz, ela se casa, tem o filho dela, o filho único que ela teve, e ao mesmo tempo ela consegue um trabalho no Ministério da Educação e Saúde, né, lembrando que nessa época era um ministério só, Ministério de Educação e Saúde, ela consegue um posto como histologista, que é a área de formação dela. E ao mesmo tempo que a Ivone Jan, chegada no Brasil, começa a trabalhar no Ministério da Educação e Saúde, ela se aproxima dos círculos intelectuais do Rio de Janeiro, particularmente o círculo da livraria José Olímpio, que era frequentado naquela época por grandes nomes da literatura brasileira, como, por exemplo, o Graciliano Ramos. E a Ivone Jan se torna amiga do Graciliano Ramos. Não se sabe de que maneira ela consegue também começar a escrever em jornais do Rio de Janeiro, matérias sobre cultura, sobre arte, sobre educação. Numa entrevista que ela dá nos anos 80, ela falece em 81, mas uma entrevista que ela dá um pouco antes de falecer, ela comenta que ela aprendeu muito com o Graciliano Ramos, que ele lia os textos que ela ia publicar no jornal, corrigia os textos, descia a lenha nela, falava mal dos textos dela, dizia o que não estava bom, e com isso ela foi aprendendo a se expressar cada vez melhor por meio do jornal. Ao longo da década de 50, ela consolida a carreira dela como uma jornalista especializada em arte, cultura, e dentro desse ramo de temas a educação, publicando em jornais importantes do Rio de Janeiro, mas também em jornais importantes de São Paulo. E ela transcorre a vida dela nesse meio intelectual carioca, como uma reconhecida cronista, colunista, jornalista, até o final da década de 50. Em 1962, quando é inaugurada a Universidade de Brasília, aqui no Distrito Federal, Darcy Ribeiro convida Ivone Jan para vir para Brasília para trabalhar no setor de extensão cultural da UNB. A UNB ela já nasce como uma universidade integral, com ensino, pesquisa e extensão. Então, era uma novidade na época, a extensão cultural, e a Ivone Jan, com toda a habilidade que ela tem, toda a circulação, todo o trânsito que ela tinha nos meios culturais, ela é considerada a figura essencial
para fazer a extensão cultural acontecer aqui na Universidade de Brasília. Ao mesmo tempo que ela vem para trabalhar na UNB, ela também consegue uma colocação no jornal local aqui de Brasília, que é o Correio Brasiliense. E aí eu pediria para passar para o próximo slide. Aqui a gente tem uma foto da Ivone Jan, dos anos 60, em frente à redação do jornal Correio Brasiliense. Embora o Correio Brasiliense seja um jornal local, ele faz parte do que era, naquela época, o maior conglomerado de mídia do Brasil, que eram os diários associados do Assis Chateaubriand. Há uma anedota que diz que o Chateau fez uma aposta com o JK, dizendo que se JK inaugurasse Brasília dentro do prazo, no dia da inauguração de Brasília, ele encontraria aqui um jornal dos associados para fazer a cobertura. Mas o fato é que, desde 1957, já estava nos planos dos diários associados ter uma folha na nova capital. Isso se concretiza em 21 de abril de 1960, no dia que Brasília é inaugurada, sai o primeiro número do jornal Correio Brasiliense. E é nesse jornal que Ivone Jan vem trabalhar. Durante a década de 60, o Correio Brasiliense ele é um jornal governista. Ele está sempre do lado do governo que está no poder. Isso vai fazer com que ele seja considerado por outros jornalistas como um jornal chapa branca, que é o termo que eles usam para expressar um jornal alinhado ao poder. Mas esse alinhamento, nos meus estudos, eu tenho notado que ele não é um alinhamento cego. Isso não impede o jornal de tecer críticas ao governo, apontar as limitações que a cidade enfrentava, de modo que ele oferece o que a jornalista Ana Morelli, na dissertação de mestrado dela, chama de jornalismo de serviço. Ele consegue ter empatia com os leitores, porque ele consegue ouvir os problemas dos leitores e solicitar a solução para esses problemas que os leitores enfrentam. Então, ao longo da década de 60, não tem outro jornal para fazer concorrência de peso com o Correio Brasiliense. Até existem outros jornais que circulam por Brasília, mas nenhum tem o mesmo peso do Correio Brasiliense. E é nesse jornal que a Ivone Jan vai assinar colunas onde ela vai abordar a educação, em alguns casos somente educação, em outros casos educação e cultura no Distrito Federal. E essas colunas permitem a gente observar que ela é uma mulher com capital cultural muito grande, que entendia muito de educação, entendia muito de pedagogia, e as colunas são um testemunho claro, assim, da versatilidade e da riqueza de conhecimentos que ela tinha em matéria educacional. Mas antes de falar das colunas da Ivanijan, eu acho que é importante para vocês entenderem um pouquinho aqui como que a educação funcionava em Brasília, no próximo slide, a organização do sistema de ensino de Brasília. Então, em Brasília, tudo foi planejado, inclusive o sistema educacional. Quem planejou o sistema educacional de Brasília foi o educador Anísio Teixeira, que na época era presidente do INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. Coube ao INEP fazer a gestão, o planejamento do sistema de ensino de Brasília, e aí para Anísio Teixeira foi a oportunidade dele materializar um modelo de educação que ele já vinha defendendo desde os anos 20, anos 30 no Rio de Janeiro, anos 50 na Bahia, e que ele agora defende aqui para Brasília, que é um sistema de ensino do jardim de infância à universidade. Então, ele propõe que haja em Brasília educação primária, educação secundária e educação superior. Para a educação primária, ele propõe que se construam centros de educação elementar, que seriam formados por jardins de infância, escola classe, que é o nome da escola primária regular, e escola parque, que é uma escola para ser frequentada no contraturno, no qual as crianças estudam educação física, artes manuais, educação artística, para completarem a sua educação. Então, o que Anísio Teixeira propõe para Brasília para o ensino primário é um modelo de educação integral, em que a criança, num turno, fica na escola classe e no outro turno vai para a escola parque. Deveria existir uma escola classe em cada quadra de Brasília e um jardim de infância em cada quadra. E deveria existir uma escola parque para cada 4 quadras, para atender a população infantil. Na prática, ao longo da década de 60, só uma escola parque é construída,
As escolas classe não são construídas na quantidade necessária. E os jardins de infância, da mesma forma, não são construídos na quantidade que a cidade precisava. Isso vai gerar uma demanda muito grande por escola ao longo dos anos 60, com uma oferta de escolas limitadas. Isso sem falar nas cidades satélites, que estão fora desse planejamento e onde a maior parte da população vive, que são os trabalhadores, os moradores mais pobres de Brasília, onde eles não têm acesso a toda essa rede escolar. Para o ensino secundário, o Anísio Teixeira propõe uma escola média compreensiva, que é uma escola média onde tem cursos de humanidades, cursos técnicos, comerciais e científicos. Ele chama a escola secundária de escola média. É uma expressão que já se usa nessa época, Centro de Educação Média. E, junto dessa escola, deveria existir um parque de educação média. Seria tipo uma escola-parque para os adolescentes, onde tem quadras poliesportivas, biblioteca, museu, restaurante. Ali seria o ensino secundário de Brasília. E depois, para os alunos que fossem para o ensino superior, haveria a Universidade de Brasília, organizada em institutos e faculdades, seguindo o modelo norte-americano, formada por departamentos, com autogestão, com autonomia universitária, sendo administradas por conselhos universitários e por um reitor. A Universidade de Brasília já nasce como uma universidade, diferente das outras universidades brasileiras, que são formadas a partir da reunião de faculdades isoladas. A Universidade de Brasília já é implantada em 62 num modelo universitário, como eu disse antes, com ensino, pesquisa e extensão. Então, é diante desse sistema de ensino que Vanijan vai escrever as suas colunas, falando das necessidades e das realizações que esse sistema de ensino conseguiu encontrar, que ela vai escrevendo nas suas colunas. O meu recorte é a educação elementar, então eu vou colocar a minha atenção naquilo que ela escreveu sobre a escola primária, mas ela também escreve sobre educação média, sobre ensino superior, sobre educação artística, sobre ensino de idiomas, sobre educação profissional, sobre vários aspectos da educação. No próximo slide, por favor, quais eram as colunas que a Ivani já escrevia no Correio Brasiliense? Ela começa escrevendo uma coluna, em 62, chamada Esquinas de Brasília, que é uma piada, que Brasília não tem esquina, né? Daqui é tudo arredondado, né? Então, onde seriam os cantos, que seriam as esquinas, são umas coisas arredondadas, não tem esquina. Mas ela fala que a esquina é lugar do encontro, da troca de ideias, da conversa. Então, ela quer fazer da coluna dela um espaço para essa troca de conversa. Mas num depoimento que ela dá em 80, ela fala que ela percebeu que naquele momento inicial de Brasília, mais do que falar sobre a cultura em Brasília, era necessário falar da educação. Era necessário defender o sistema de ensino do Anísio Teixeira, era necessário defender a implantação do sistema de ensino, e era preciso falar da escola e da educação. Aí ela decide mudar o nome da coluna dela para Correio Estudantil, ainda na década de 60, ainda no ano de 62. Depois, ela dá um subtítulo para a coluna dela, Ensino Dia a Dia, porque era uma coluna diária. Todos os dias era publicada uma coluna nova da Ivani Jean. E todo dia ela trazia alguma informação nova sobre a educação em Brasília na coluna dela. Porque ela tinha o hábito de visitar as escolas. Então ela via em loco o que estava acontecendo nas escolas, e com base no que ela via nas escolas, ela extraía a matéria-prima para ela escrever as suas colunas diárias. O Correio Brasiliense saía todos os dias, exceto as segundas-feiras. Então, as colunas dela, na década de 60, no Correio Brasiliense, são colunas diárias. A partir do final de 65, ela volta para Esquinas de Brasília. Aí ela já não fala só de educação, ela também fala de educação, cultura, mas a educação continua sendo um tema presente nas colunas dela até o final dos anos 60. Ao longo da década de 60, em 64, a Ivani Jean é presa durante 2 semanas, acusada de simpatizar com ideias comunistas, na época do golpe civil-militar,
mas depois ela é solta, depois de 2 semanas. No final dos anos 60, começo dos anos 70, ela fica em prisão domiciliar durante um ano, acusada, porque ela era membro do Partido Comunista Brasileiro, então ela é acusada de disseminação de ideias comunistas, mas o estado de saúde dela já não era muito bom, então ela fica numa prisão domiciliar, e nos anos 70 ela deixa de escrever no Correio Brasiliense e passa a escrever num outro jornal aqui de Brasília, chamado Jornal de Brasília. E aí eu não chego a trabalhar com as colunas dela nesse outro jornal, fico só nas colunas que ela assinou na década de 60. O próximo slide, por favor. No próximo slide, eu trago para vocês aqui como era a coluna da Ivone Jean, a materialidade da coluna dela. Essa coluna que eu trago para vocês aqui é um recorte que a própria Ivone Jean fez. Durante a vida dela, ela tinha o hábito de recortar os jornais onde ela publicava e colecionar as matérias que ela assinava, desde o Rio de Janeiro até o final da vida dela aqui em Brasília. Depois que ela morreu, o filho dela, chamado João Luiz, doou todo o acervo da mãe para o Arquivo Público do Distrito Federal. Então, o Arquivo Público aqui de Brasília tem um fundo chamado Fundo Ivone Jean, que tem documentos pessoais da Ivone Jean, tem cadernos escolares, tem cadernetas, blocos de notas, anotações, recortes de jornais, fotografias, cartões postais, uma infinidade de documentos que cobrem a vida toda dela, desde a Europa até o Brasil. Inclusive, esse ano passado, foi defendido, deve ter sido defendido, porque acho que já acabou o prazo, uma tese de doutorado sobre essa trajetória intelectual da Ivone Jean a partir do acervo do fundo dela. Eu não trabalhei com o fundo dela, porque nem sempre dá para a gente identificar as datas das colunas. Então, eu optei por trabalhar com o Correio Brasiliense na hemeroteca digital. Mas aqui o que eu trago é um jornal que ela mesma recortou, onde dá para ter uma ideia de como que se distribuía a notícia na coluna que ela assinava no Correio Brasiliense. No alto, subtítulo Correio Estudantil, em destaque o ensino dia a dia, e em letras também garrafais, a assinatura dela, Ivone Jean. Ela sempre começava com um texto introdutório, ela discutia algum aspecto mais amplo, e depois ela entrava em temas específicos. Aqui, por exemplo, ela vai falar sobre o Círculo de Paz, sobre a Escola da 308, futebol de mesa, arte decorativa, o Jardim de Infância da 206 e a Universidade de Brasília. Então, ela aborda vários temas numa mesma coluna. Mas é possível também encontrar temas que se repetem, escolas que ela visita com mais frequência e que acabam aparecendo mais vezes nas colunas dela. No próximo slide, por favor, eu destaco para vocês 3 características das colunas da Ivone Jean, que são características que ajudam a entender as potencialidades dos textos dela para a pesquisa em história da educação, particularmente a história das culturas escolares. Em primeiro lugar, as colunas da Ivone Jean têm um caráter descritivo das práticas escolares observadas em visitas à escola. Ela descreve detalhadamente o que ela via nas escolas. Então, embora o jornal não seja uma fonte produzida na escola, para pensar aquela categoria de fontes do Dario Ragazini, fontes da educação e fontes para a educação, para a história da educação, o Correio Brasiliense é uma fonte para a história da educação, porque é produzido fora da escola. Mas esse olhar que a Ivone Jean permite a gente ter é um olhar para o interior da instituição escolar. Ela ia para as escolas, e era do cotidiano, do dia a dia das escolas que ela tirava a matéria-prima para escrever nas colunas dela. Inclusive, é um hábito que ela trouxe do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nos anos 40, ela já visitava escolas e escrevia sobre educação nos jornais do Rio. Tanto que ela reuniu algumas colunas que ela escreveu sobre escolas do Rio de Janeiro e publicou num livro patrocinado pelo Ministério da Educação em 1949, chamado Visitando Escolas. E nesse livro ela descreve várias escolas do Rio de Janeiro e ainda descreve a Escola Regional de Meriti, da irmã da Álvaro Alberto, que funcionava fora do Rio. E ela faz questão de destacar que ela fez questão de visitar a escola da Dona Armanda, porque era uma escola diferente, que é uma escola famosa na historiografia da educação brasileira.
Outra característica das colunas da Ivone Jean é que elas apresentam um caráter crítico das práticas escolares. Ela não se limita a narrar as práticas escolares, ela analisa as práticas escolares, ela avalia as práticas escolares, ela discorre até que ponto aquelas práticas correspondem aos ideais de uma pedagogia moderna que estava em circulação aqui em Brasília, ou não. E, ao mesmo tempo, as colunas dela também apresentam um caráter interventivo nas culturas escolares. Ela quer levar as escolas a funcionarem de acordo com determinadas concepções educacionais que estão em voga. Então, quando uma coisa não vai bem na escola, ela sugere como que a escola poderia se portar para que as coisas acontecessem de acordo com o planejamento educacional do Anísio Teixeira para as escolas de Brasília. Então, assim, não é uma descrição neutra, é uma descrição com caráter interventivo. E essa é uma característica do jornal, como lembra o Robert Darnton. O jornal não é só um relato dos acontecimentos, ele é um ingrediente dos acontecimentos. E a Ivone Jean faz da sua coluna um ingrediente dos acontecimentos que ela relata, porque ela visa intervir nessa realidade escolar que ela vai descrevendo. Próximo slide, por favor. Então, a gente pode dizer que das colunas da Ivone Jean emerge para o historiador da educação um testemunho indireto, porque não é uma fonte produzida na escola, é produzida sobre a escola, um testemunho indireto das culturas escolares. E aqui eu entendo as culturas escolares naquela definição clássica do Dominique Julliard, como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos. Normas e práticas que podem variar segundo as épocas, e que são reveladoras, aí é uma leitura que eu faço, das representações, práticas e apropriações, bem como das táticas e estratégias de professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem que se desenrolava aqui em Brasília. Então, dialogando com o Dominique Julliard, com o Roger Chartier e com o Michel de Certeau, é dessa forma que eu entendo as culturas escolares, as práticas escolares que vão ser narradas pela Ivone Jean nas suas colunas. Nos próximos slides, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de aspectos das culturas escolares que a Ivone Jean relata nas colunas dela. Cada um desses aspectos foi objeto de um artigo no meu pós-doc. Então, para cada um desses objetos, vai ter daqui a um tempo um artigo, se Deus quiser, publicado, onde é possível fazer uma leitura aprofundada do que aqui eu vou só pincelar para vocês. Um primeiro aspecto que a Ivone já aborda nas colunas escolares dela com alguma frequência são as festas escolares. As festas escolares, na historiografia da educação, são um dos temas mais estudados. Eu tive a oportunidade de fazer um balanço, estado da arte das festas escolares, como orientando a minha, e nós constatamos que é um tema consolidado na historiografia da educação. E por que as festas são importantes? Dialogando com historiadores da Escola dos Análises, como o Emmanuel Leroy Ladurie, a gente entende que a festa é um observatório do social. No ato de comemorar, as pessoas permitem a gente visualizar relações sociais, elementos das relações sociais, que às vezes não ficam visíveis de outro modo, mas que na festa, na descontração que a festa possibilita, nos ritos que marcam a festa, nos materiais que são usados para comemorar a festa, esses sentidos emergem. Então, a festa é um grande observatório. Tem um livro, para quem estuda festas escolares, tem um livro sobre um tipo de festa, que são as festas camponesas, que é do Emmanuel Leroy lá do Rio, Carnaval de Romã, que embora não fale sobre educação, permite a gente entender a potencialidade da festa como um observatório do social. Então, com base nisso, eu trago aqui um exemplo da descrição que a Ivone Jean traz de uma festa de Dia das Crianças na Escola Classe 106, que foi publicada em 30 de maio de 62. A Escola Classe 106 festejou com atraso o Dia das Mães. Não queria esquecer a data, apesar da greve que interrompeu as aulas no começo do mês. As crianças deram com algum atraso, mas muita ternura, presentes feitos por elas
as mães. E aí a Ivone Jean passa a descrever os presentes que as crianças fizeram para entregar para as mães. Uma menininha fala: fiz um chinesinho de sabão e bucha, conta Solange Gomes Fernandes. Uma beleza. É enfeite para o banheiro. É gostoso esculpir sabão. O Porta-Chaves, de José Augusto da Costa e Silva, o Livrinho, livro que só imprime uma frase de parabéns para a mamãe, de Maria Helena Ribeiro, o Alfineteiro de Pano em forma de chapéu, de Alcione Silva, e o Porta-Caixa de Fósforos de Madeira, Queimei Mamãe na Madeira. Não imagine como ficou bonito. De Ney Pereira, foram alguns dos presentes feitos na escola com jeito e entusiasmo. Se a gente observar os presentes que as crianças dão para as mães, são todos presentes ligados à domesticidade, o que nos permite inferir que o modelo de mãe que elas querem celebrar é o mãe rainha do lar, ou como diria uma revista brasileira 60 anos depois, bela, recatada e do lar. É esse modelo de maternidade que se estava celebrando e comemorando nessa festa escolar. Não era o modelo da mãe moderna, que trabalha fora de casa, que já era o modelo que existia em Brasília. As próprias professoras das escolas primárias eram testemunho de que esse outro modelo de mulher também existia. A mulher que trabalha fora de casa, a mulher que ajuda o marido a pagar as contas, nas despesas. Mas não é esse tipo de mulher que estava sendo celebrado, pelo menos não nos presentes que as crianças ofereceram às mães. Era o modelo da mãe, o modelo de maternagem, aquele modelo mais antigo, que é alimentado desde o século XVIII, século XIX, né, daquele mito de amor materno, como diz Elizabeth Badinter. E isso a gente consegue entrever nessa descrição que a Ivone Jean traz dessa festa em particular. No próximo slide, nós temos um outro aspecto das culturas escolares, que são os jornais escolares. Então, assim, jornais escolares são um tema muito pesquisado, muito investigado na história da educação. É uma prática pedagógica incentivada por educadores como Celestin Freinet, que tem até um livro, né, Jornais Escolares, onde ele ensina como elaborar jornais escolares, como fazer jornais escolares, como os jornais escolares podem funcionar. E, geralmente, quando a gente vê estudos sobre os jornais escolares, eles estudam o conteúdo do jornal, o que o jornal narra, o que o jornal conta, ou as representações presentes no jornal. Agora, o que a Ivone Jean faz é um pouco diferente. Ela, vez ou outra, transcreve trechos dos jornais escolares que circulavam nas escolas, o que nos permite mapear, ainda que de forma fragmentária, quais eram os jornais escolares que circulavam pelas escolas de Brasília, os diferentes tipos de jornais escolares, jornal impresso, jornal mimeografado, jornal mural, mas ela vai além. Ela descreve para os leitores os bastidores de como os jornais eram feitos. Porque o jornal escolar, ele é uma prática incentivada também pela pedagogia da escola nova, que entendia que a escola deveria antecipar de forma simplificada situações do dia a dia, situações da vida. Fazer um jornal, trabalhar num jornal, é uma dessas situações da vida que a experiência das crianças se envolverem com a feitura de um jornal escolar deveria lhes proporcionar, lhes possibilitar. E pelas descrições que a Ivone Jean faz, a gente percebe que realmente ela conseguia isso, as professoras conseguiam isso. O jornal escolar, nas colunas da Ivone Jean, mais do que um conteúdo, comparece como uma experiência que a escola primária em Brasília propiciava para as crianças. Tem aqui uma descrição que ela dá que ilustra bem isso que eu falei até aqui. Quando esta coluna saiu pela primeira vez, há 2 anos, o repórter, em vez de entrevistar, foi entrevistado por uma equipe de jornalistas de 12 anos. A Gazeta Escolar da Escola Classe 107 possuía verdadeira equipe e planejamento. Vejam só, havia o diretor e vice-diretor, o redator-chefe, repórter e desenhista. A parte comercial também funciona. O vendedor vendia os números avulsos, o Public Relations procurava interessar o público e o comércio e conseguir anúncios. Assim, o grupo reuniu 30 mil cruzeiros, o que era muito na época, para comprar um mimeógrafo. Quando cheguei à escola,
O redator-chefe, chamava-se Paulo Dourado, pediu informações sobre a Universidade de Brasília, que funcionava no seu campus há um mês tão somente, e cuja localização ainda não era bem conhecida. E no dia seguinte, o repórter José Roberto Schiedel, acompanhado pelo seu desenhista Gletia Taro e mais uns 4 colaboradores, aparece na UNB, onde a equipe entrevistou professores, engenheiros, arquitetos, operários e estudantes que receberam com carinho e até entusiasmo os jornalistas de 12 anos que formaram a primeira equipe a visitar o campus. Então, essa descrição mostra para a gente bem como era o funcionamento do jornal escolar da Escola Classe 107, e permite a gente afirmar que ele proporcionava, de fato, para os alunos uma experiência educativa, né? É claro que se a gente puder encontrar esses jornais um dia, se ainda existirem no acervo da escola, vai valer a pena a gente estudar o que essas crianças escreviam. Mas se a gente não encontrar, já valeu a pena a gente entender os bastidores, o funcionamento dessa experiência escolar que é relatada várias vezes. O artigo que eu escrevi sobre os jornais escolares foi aceito para publicação na revista Educação e Pesquisa, da USP. Ele deve sair no ano que vem. Então, assim que sai, eu divulgo para vocês, para quem quiser ter acesso, poder ler. Eu gostei muito de escrever, foi bem gostoso de fazer o artigo, e eu analiso outros exemplos de outros jornais que a Ivone Jean aborda nas colunas delas. No próximo slide, por favor. Uma coisa que a Ivone Jean descreve a fartura nas colunas dela são práticas escolares. Lembrando que as práticas escolares são a essência do que nós chamamos de cultura escolar. Estudar culturas escolares é estudar o que a escola faz. E a escola faz o que faz por meio de certas práticas, que são práticas educativas, práticas pedagógicas, ou como diz a Anne-Marie Chartier, são fazeres ordinários, que nos permitem falar da escola a partir daquilo que ela faz. Então, a Ivone Jean, ela descreve muitas práticas escolares. Aqui eu selecionei uma prática, que é a prática do ensino da leitura, como era feita na escola Park. Então ela descreve: para que os maiores criem o hábito da leitura, também se discute um livro, oralmente. Depois, ninguém os obriga a lê-lo, mas todos fazem questão de ler a história que os empolgou. O sistema fala-se em Alexandre Dumas, por exemplo, da França no século XIX, com seu ambiente, história, acontecimentos. Depois, lê-se um capítulo do livro escolhido. Monte Cristo, por exemplo. Não o primeiro, um capítulo do meio, bem palpitante. Depois disso, todas as crianças correm para a biblioteca e querem ler o Conde de Monte Cristo. Não como tarefa, como divertimento bem maior que o gibi. Está criado o hábito da leitura. Então, ela descreve a técnica que as professoras usavam na escola Park para despertar o gosto, o interesse pela leitura. Em outros quadros, ela dá notícias do movimento da biblioteca da escola Park, e realmente ela era muito procurada pelos alunos, o que permite a gente supor que essa afirmação que ela faz é de fato uma afirmação que encontra eco na realidade daquela escola. Próximo slide, por favor. Um outro tema que a Ivone já aborda nas colunas dela é o que a historiografia italiana da infância chama de scritture bambini, ou que a gente traduz como escrituras infantis. São textos escritos por crianças, por meio dos quais elas expressam as suas visões de mundo. Claro que não de forma neutra, certamente influenciados pelos adultos, que lhes fornecem os temas, os assuntos sobre os quais elas vão escrever. Também mediado pelo adulto, que talvez corrija alguns desses textos que ela escreve. Mas é muito raro a gente encontrar textos escritos por crianças nas pesquisas de história da educação. Então, quando a gente encontra, a gente tem que valorizar esses textos, porque eles nos permitem aproximações com o olhar de como as crianças podem ter visto. Podem, né? Porque a gente nunca vai ter certeza, aquele texto nunca não chega puro, mas de como elas podem ter visto e interpretado determinados aspectos sociais. Então, várias vezes nas suas colunas, a Ivone Jean divulgava redações de crianças das escolas de Brasília.
Aqui eu trago o exemplo de uma redação publicada em 21 de junho de 62. Redação sobre o tema O que pretendo ser. Ela publicou várias, aí eu selecionei essa. Eu queria ser pintora, pintar em grandes quadros as mais belas paisagens de Brasília, como também as de todas as cidades bonitas do Brasil. Pintaria também cenários para a nossa televisão. Pintaria a moda antiga dos reis, que é a mais bonita moda. Gostaria de ser também costureira, costurar belos vestidos e bordá-los com lantejoulas e outros bordados. Áurea Maria Pereira Orvilha adora naturalmente a televisão, mas não pensa numa vida de preguiça. Alguma coisa fará no futuro e que realize seus sonhos com tintas ou lantejoulas. Sempre concretizará sua fantasia. É interessante que o texto termina com um comentário da Ivone Jean, né, incentivando a aluna para que ela siga a carreira que ela disse que quer seguir, de ser pintora. Mas é interessante observar que a menina, ela expressa onde que ela quer ser pintora. Ela quer ser pintora de paisagens, de quadros. Aqui em Brasília, as crianças tinham muitos concursos escolares que envolviam pinturas, pinturas de paisagens da cidade. Então, pode ser que nessas experiências de concursos escolares, ela tenha se inspirado a pintar paisagens, que é o que ela fala que um pintor faz. Aqui em Brasília, existia um canal de televisão que tinha um programa que era feito pelas escolas da cidade. Então, é muito provável que essa aluna, em algum momento, tenha tido oportunidade de ir para esse programa de TV. Porque de onde que ela ia tirar que os cenários da TV são pintados? Ou alguém contou para ela, ou ela viu. Então, eu fico com a possibilidade que ela tenha tido contato, que ela tenha visto num dos programas em que as escolas eram levadas para participar. Então, a gente vai percebendo que ela vai construindo a redação dela, o que ela deseja ser quando crescer, a partir das experiências que ela teve na infância, a partir do repertório de experiências que a escola e o processo de escolarização lhe ia dando. É a partir do que lhe era dado é que ela escreve e descreve o que ela quer ser quando adulta. Próximo slide, por favor. Um outro tema que aparece muitas vezes nas colunas da Evangelho é a cultura material escolar. A cultura material escolar é indissociável da cultura escolar, embora ela seja um campo de estudos autônomo. Dá para estudar a cultura material separado da cultura escolar, mas não dá para estudar a cultura escolar sem levar em conta a cultura material. Por quê? Porque é a materialidade da escola que dá sustentação empírica para que práticas escolares ocorram ou deixem de ocorrer dentro da escola. Então, se você quer estudar as práticas escolares, você tem que prestar atenção nos materiais que eram previstos para que essas práticas ocorressem. A existência deles ou a inexistência. E mais do que isso, os usos. Porque os materiais podem ser prescritos para serem usados de uma forma e na prática podem ser usados de outra forma. Não só os materiais, também os espaços escolares, eles incluem a materialidade da escola. A gente sabe que desde a criação da escola graduada, no final do século XIX, a escola primária vai se revestindo de uma materialidade que até então ela não tinha. Vamos pensar no tempo dos grupos escolares, e aqui em Brasília, as escolas são construídas com uma materialidade ainda que vai além dos grupos escolares, que é a materialidade modernista. As escolas são construídas com linhas modernistas, com uma outra linguagem arquitetônica, que queria expressar tanto a modernidade da cidade, como a modernidade do ensino que ia ser dado dentro dessas escolas. E é sobre uma dessas escolas que a Ivone Jean fala de um aspecto da cultura material, que é a Escola Parque de Brasília. Ela escreve na coluna dela, em 27 de maio de 64. Desde que esta coluna existe, pergunta de 2 em 2 meses. E a piscina da Escola Parque? Jamais recebemos resposta alguma. E o que é muito pior, jamais a vimos funcionar. E assim, a bela piscina do centro da cidade é mero enfeite. E mais uma vez, temos que usar a famigerada expressão para inglês ver. Expressão que, infelizmente, se adapta a numerosos setores da Escola Parque. Tivemos que emprestá-la para a cozinha, cujas magníficas, gigantescas e supérfluos caldeirões prateados brilham em toda a sua inutilidade, enquanto não existem simples copos de matérias plásticas por falta de verbo.
Então, a Ivone Jean denuncia que a Escola Park, um dos conteúdos que devia ser ensinado na Escola Park, era a natação. Mas ela denuncia que a natação até 64 não era ensinada. Por quê? Porque a piscina da Escola Park nunca chegou a funcionar. Pelo menos desde que ela chegou à cidade, a piscina nunca teve funcionamento. Então, isso expressa para a gente que a materialidade estava impedindo, a falta dessa materialidade estava impedindo a realização de práticas escolares. E mesmo a alimentação na escola estava comprometida, porque por falta de verbas, que é um problema que está muito presente no ano de 64 aqui em Brasília, não tinha nem copo plástico para as crianças poderem beber o que era feito nos caldeirões da escola, que acabavam se tornando supérfluos. E ela dá inúmeros exemplos de aspectos materiais da escola Pike, da escola classe, das outras escolas de Brasília. Eu escrevi um capítulo de livro, um livro organizado pela professora Betânia, onde eu abordo essas questões do provimento material e da materialidade do uniforme escolar. Esse capítulo de livro deve sair esse ano. Quando sair também eu posso enviar para vocês, caso vocês tenham interesse de ver um pouco mais em detalhes como que a Ivone Jean opera com essa questão da cultura material escolar. Próximo slide, por favor. Um outro tema que a Ivone Jean aborda nas colunas dela são as exposições de trabalho na Escola Parque de Brasília. Então, a Escola Parque de Brasília, ela era uma escola que devia ser frequentada no contraturno, no qual as crianças desenvolviam atividades de educação física, educação artística e educação artesanal. E os trabalhos que elas produziam, com alguma frequência, eram expostos para serem vendidos. E os pais, os familiares, os moradores de Brasília podiam comprar esses objetos feitos pelas crianças como uma forma da escola ter mais dinheiro para comprar mais materiais, para no ano seguinte as crianças poderem continuar produzindo essas obras de arte infantil. E como a Ivone Jean é alguém que conhece arte, ela é especialista em arte, ela é quase uma crítica de arte infantil, crítica de arte infantil, ela faz descrições muito ricas, muito detalhadas, muito densas, de como que essas exposições funcionavam, como que elas se organizavam. Aqui eu trago o exemplo da exposição de 29 de novembro de 1966. Ela descreve assim: outra possibilidade dada aos alunos é a de aproveitar qualquer material e transformá-lo em objetos, enfeites, em tudo que sua imaginação sugere. Parece que ficaram tão entusiasmados que catam, agora em casa, tudo que sobra, tudo que parece inútil, para com isso criar algo. Cascas de ovo, caixas de ovos, lâmpadas usadas, palitos, canudos, papelão, etc. As lâmpadas geraram cabeças, com olhos, nariz e boca pintados e cabelos de lã ou palha, encaixadas em bonecos de papelão recobertos por retalhos de pano, formando figuras de presépio ou árvore de Natal, e personagens dos mais simpáticos ou engraçados. A bucha levou à criação de bonecos e bichos, que se retorcem em todos os sentidos, e formam brinquedos ideais para os pequenos. Penas e papel prateado de maços de cigarros geram animais fantásticos, verdadeiras esculturas com personalidade e humor. Casca de ovo pintado de verde acaba formando um Papai Noel, e pedacinhos de isopor transformam-se em neve para os bichos se divertirem. Arame e papel viram Bumba Meu Boi típico e alegre. Retalhos viram bonecos. Vidrinhos de remédios e fósforos acabam formando um conjunto de Beatles, tocando nos seus instrumentos. Pedacinhos de madeira compensada formam mosaicos, sementes de melancia, abóbora e feijão formam quadros. E assim por diante. Então, nessa descrição, a gente percebe a agência infantil, as crianças produzindo artefatos a partir do que elas iam aprendendo na escola. E a Ivone Jean valoriza essas produções, dá destaque para essas produções, faz uma descrição delas semelhante às descrições que ela fazia das exposições de artistas famosos quando esses vinham a Brasília. Então, ao mesmo tempo que ela narra e analisa a prática escolar, ela dá visibilidade para essa prática escolar nos seus textos. No próximo slide, um outro tema que a Ivone Jean aborda, nem tudo eram flores aqui em Brasília.
havia também a presença das desigualdades escolares. Então, em 18 de junho de 68, ela teve a oportunidade de abordar uma dessas desigualdades escolares. O sistema de ensino de Brasília, planejado por Anísio Teixeira, foi pensado para ser um sistema de ensino democrático, em que crianças de todas as classes sociais frequentassem o mesmo tipo de escola. Então, a escola pública deveria servir tanto para o filho do deputado como para o filho do operário. Todos deviam frequentar a mesma escola. A filha do presidente Jânio Quadros, Denise Quadros, ela, do presidente João Goulart, perdão, Denise Goulart, ela frequentava escolas públicas, ela e o irmão dela, João Goulart Júnior, frequentavam escolas públicas aqui em Brasília. Era comum encontrar altas figuras, até os filhos do presidente da República, frequentando escolas públicas em Brasília. Mas também era comum, foi infelizmente muito comum, que crianças pobres tenham sido excluídas da escola. Quando você estuda as culturas escolares, é importante lançar atenção nas desigualdades escolares, porque elas revelam os limites do alcance das propostas educativas. E esse é o caso que a Ivone Jean relata nessa coluna que eu vou ler para vocês aqui. Não, não, não queremos admitir o fato que, entretanto, ficou comprovado, registrado, fotografado, como para se tornar o símbolo do lado de Brasília que gostaríamos de negar. A foto mostra um menino instalado dentro de uma lixeira, onde cata comida. A lixeira pertence a um dos mais belos blocos de uma das nossas melhores superquadras, a 208, com imensos apartamentos. O menino pertence à multidão de crianças que moram em infames barracos de invasão ou favela, em que a exiguidade do espaço disponível gera a pior das promiscuidades. E este menino está com fome, nessa bela cidade, cujos prédios parecem prestes a levantar voo, como pássaros esperançosos, e que foi planejada para ser uma cidade de seres felizes. Continua no próximo slide, por favor. O menino fotografado dentro de uma lixeira é um dentre milhares de meninos que estão com fome, que saem das cidades satélites de madrugada, descalços, de camiseta e sem casaco, para vender jornais, um amendoim ou outra coisa, e fogem à lei que decreta a escola-classe obrigatória para todos que estão em idade escolar, porque devem trabalhar, ou porque não têm sapatos, ou porque pertencem a um meio tão ignorante que nem sabe como procurar a possível vaga em uma escola próxima. Temos que nos convencer que esta bela Brasília possui inúmeras crianças que não estudam e que estão com fome, e que ficam doentes porque a fome as enfraquece e o frio é demasiado para seus pobres corpinhos maltratados, e que levam uma vida miserável e subhumana. Então ela faz uma denúncia muito dura da falta de acesso à escola e do público que não tinha acesso a essa escola. Claro que também fica evidente no relato dela alguns preconceitos de classe, como a ideia de que os pais não sabem o valor da escola, por isso não mandam os filhos para a escola. Mas ela é uma personagem do seu tempo, ela é fruto da sua classe social, e a partir da lente da sua classe social que ela olha para outras classes. Mas fica o testemunho, o registro que ela faz de que nem tudo aqui em Brasília eram rosas, de que havia desigualdades, havia problemas muito sérios que precisavam ser enfrentados. Em outros trechos dessa mesma notícia, que é um relato extenso, ela vai pedindo que as pessoas busquem ajudar essas crianças, que o governo crie medidas, crie iniciativas para trazer essas crianças para dentro da escola. Então, ela usa a sua coluna também para fazer essa defesa da escolarização, da educação para todos. E no próximo slide, por favor, um último aspecto que a Ivone já aborda, ela aborda outros, mas aqui eu selecionei esses. São as relações entre culturas escolares e culturas urbanas. As escolas de Brasília foram planejadas para existirem dentro de uma estrutura urbana, foram planejadas para serem escolas urbanas. As escolas de Brasília foram planejadas para existirem dentro das quadras residenciais, para que as crianças pudessem descer dos prédios e irem sozinhas, a pé, até a escola primária, desenvolvendo com isso autonomia, desenvolvendo com isso espírito de iniciativa, desenvolvendo com isso independência. Só que na prática, isso nem sempre aconteceu. Ou não havia escolas em todas as quadras, eu mesmo moro numa quadra de Brasília,
que não tem escola primária. Na quadra ao lado da minha também não tem escola primária. Na quadra do outro lado também não tem escola primária. Só 2 quadras para frente é que tem uma escola primária. Então aqui temos 4 quadras, das 4 só uma tem escola, as outras 3 não. Inclusive o espaço que era reservado para a escola já foi há muito tempo ocupado por outra coisa. Então, a Ivone Jean já percebia os problemas que as relações entre as culturas escolares e as culturas urbanas estavam gerando em Brasília, por conta dessa implementação do sistema de ensino planejado não estar sendo feita de acordo com o planejado, ou por conta de outras situações que afetavam essa relação da cidade com a escola. E aí eu trago um trecho da coluna dela, de 23 de fevereiro de 64, em que ela denuncia um desses ruídos das culturas escolares com as culturas urbanas. Pais de alunos da escola classe 408, 409, pedem com insistência e veemência que se cuide quanto antes de um policiamento permanente e ostensivo na avenida. L2. Transmitimos o pedido à força pública, acrescentando que é dos mais justificados e urgentes. Com efeito, a Avenida Deserta tornou-se ponto de encontro e atividades de malandros e desajustados. Tanto assim que já aconteceram atentados ao pudor e violências inomináveis. Os pais receiam de mandar os filhos, e principalmente as filhas, à escola sozinhos, principalmente para os cursos noturnos. Então, assim, a falta de comportamento da população estava tornando difícil que as crianças fossem sozinhas até aquela escola da 408, 409, e isso ia contra o plano educacional de Brasília, que queria essa autonomia e independência infantis. E aí ela faz a crítica para reclamar das autoridades que tomassem alguma providência nesse sentido. E para encerrar, próximo slide, para concluir, as colunas da Ivone Jean, que a gente viu aqui, são um registro indireto da cultura escolar do passado. São produzidas fora da escola, mas permitem uma aproximação ao jardim secreto da escola, como fala o Ivor Woodson. Seus textos mediam acesso às práticas escolares do passado, nos permitem saber um pouco do que a escola primária fazia ou não conseguia fazer aqui em Brasília nos anos 60. E seus textos são ainda um duplo testemunho do que a escola fazia e do que setores da sociedade esperavam que ela fizesse. Quando ela cobra que a escola funcione de acordo com um determinado modelo, ela mostra que algumas pessoas que conheciam o plano educacional de Brasília estavam cobrando que essa escola funcionasse de acordo com o planejado. E eu estive longe de esgotar essa fonte. E provavelmente outras pessoas devem se aproximar dessa fonte no futuro para fazer novos estudos, porque ela ainda merece ser explorada sobre múltiplos aspectos. Aqui eu abordei a escola primária, mas há dados também sobre ensino secundário, ensino profissional, ensino superior, jardins de infância, assistência à infância, cultura, dentre outros. Fica o convite, quem sabe algum de vocês um dia não se encanta pela Ivone Jean e decide pesquisar outros aspectos que ela aborda nas colunas dela. E eu finalizo agradecendo a vocês pelo espaço, pela atenção e me colocando à disposição para o debate. Olá, Juarez. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela explanação maravilhosa, para a gente pensar as culturas escolares e como explorar a partir dessas fontes, né? Eu tive um pequeno problema aí, cheguei aqui agora, mas pude acompanhar ainda com muita atenção as últimas partes da sua explanação. Foi muito enriquecedora e formativa. Acho que a Cris está mediando as perguntas, né, Cris? Eu acho que talvez a professora Cristiane esteja com um problema de conexão. Eu vi ela entrando e saindo. Se você quiser mediar, professora Giovanni. Ah, Jaine, obrigado. Então, vamos fazer como naquele dia, né? A gente abre para uma rodada aí de algumas perguntas. Para mim está meio congelando às vezes. Eu não sei se é a minha internet.
a do Juarez está congelado. E a gente abre aqui a partir da mãozinha, né? Vocês podem se manifestar pela mãozinha, a gente abre a fila. Para os comentários, perguntas, né? A gente faz uma sessão de umas 3 perguntas, uma rodada depois mais 3, a gente tem um tempinho ainda para fazer isso. Alguma pergunta aí que já vai se inscrever? Vai levantar a mãozinha. O Anderson. Vou abrir fila para ele. Pode falar, Anderson. Opa, tudo bem? Boa tarde. Assim, não é bem uma pergunta, assim, eu achei muito interessante o processo. Brasília, para mim, sempre me pareceu uma cidade muito que dificulta muito o processo de você viver a cidade, de você caminhar pela cidade, você falando, né, de como é que deveria ser. Isso me esclareceu um pouco. Eu gostei bastante. Talvez eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, dessa jornalista que você está investigando, né, que você investigou, desse material, como é que você selecionou esse material e se você puder falar um pouco sobre essa questão de como é que você está analisando, promovendo essa análise dessas fontes. Pudesse fazer. Vamos passar para o Christian, faz a pergunta, e o Juarez responde essas duas. Pode ser? Vocês me ouvem? Sim, Christian. Então, primeiramente, queria parabenizar o professor. Foi um prazer ouvi-lo. Nunca tinha ouvido. E iniciar a pergunta justificando, né? Eu sou pesquisador da temática de impressos, jornais escolares, e eu fiquei curioso em saber que a jornalista ela escrevia, né, narrava essa produção de jornais escolares. Percebi também que ela não só narrava, mas também fazia algumas críticas, né, como o senhor apontou, e eu fiquei pensativo sobre se ela fazia o exercício de fazer alguma crítica a esses jornais escolares na perspectiva de autonomia estudantil, se ela fazia algum tensionamento nesse sentido. Porque quando a gente investiga muito alguns escola-novistas, eu e a Jane, a gente dialoga às vezes sobre isso, principalmente um que se chama Guerrino Casa Santa, que ele me parece que às vezes ele é muito contraditório em relação a essa questão de autonomia estudantil, né? Ao mesmo tempo que ele fala para dar a protagonização para os estudantes, ele também vai falar para o professor ser muito vigilante nessa escrita desses jornais. Então, eu fiquei reflexivo sobre essa questão, se essa jornalista fazia essa crítica. É isso. Obrigado. Foi nada. Posso fazer a pergunta também? Porque eu estava pensando na mesma chave do Christian, que o professor agradecer a fala, fiquei pensando muitas coisas, porque, como o Christian disse, a gente trabalha com jornais escolares, jornais estudantis, e recentemente eu e o Christian estamos inquietados sobre as diferenças entre um jornal escolar e um jornal estudantil, pensando que na historiografia da educação brasileira, o Freinet também é uma obra de grande envergadura e que também a gente trabalha com a perspectiva dele, mas também do Casa Santa. E aí uma análise que eu teço sobre esse assunto é que do Freinet, ele tem um método dele e que ele descreve que os estudantes têm que ter maior autonomia e que o professor é um coadjuvante. E no Casa Santa você percebe que ele escreve que realmente o professor está ali no cotidiano e que talvez a autonomia dos estudantes é um pouco menor em relação ao método Freinet. E aí também queria que se o professor pudesse falar um pouco sobre isso. Você mencionou um pouquinho antes do início da fala sobre os jornais escolares, os jornais estudantis, e se a jornalista a Ivone também faz essas comparações em algum momento da fala dela, dessa parte de autonomia dos estudantes, e como isso acontecia nas escolas em Brasília.
Então, se puder, por gentileza, falar um pouco sobre isso. Obrigada. Perfeito. Então, eu vou começar de trás para frente, das duas últimas perguntas, eu vou para a primeira depois. Quanto à autonomia infantil, de maneira geral, a Ivone Jean, quando ela descreve os bastidores dos jornais escolares, ela enfatiza a autonomia que as crianças tinham para produzir os jornais. Eu não encontrei em nenhum momento ela falando que o professor corrigiu, que o professor não gostou, que o professor fez alguma coisa. Ela dialoga com as crianças por meio da coluna dela, falando com as crianças e falando das crianças. Quando ela fala das crianças, é como essa matéria que eu trouxe, que ela descreve lá como que os meninos se juntaram para viajar, né, vamos dizer assim, até a escola, até a Universidade de Brasília, e entrevistar os construtores, operários, professores, para escrever no jornal. Mas a Ivone Jean, ela também usava as colunas dela para fazer uma apreciação crítica do conteúdo dos jornais. Ela discutia o que as crianças escreviam. Ela dizia, olha, isso aqui está bem escrito, isso aqui está muito bom, olha, isso aqui já não está tão bom, aqui acho que vocês têm que rever, esse estilo não é bom. Tem uma passagem que um menino fala que conseguiu uma bombástica entrevista com o ministro da Educação. Que aqui em Brasília é assim, você sai tomar café na rua, você encontra com o ministro da Educação. Não, mentira. Naquela época era pequena a cidade, então era comum o ministro da Educação visitar escolas e coisa e tal. As crianças irem ao ministério, fazer entrevista com o ministro da Educação. E aí, na verdade, a entrevista do menino eram 2 perguntas em que o cara respondia sim ou não. E aí ela fala, mas não dá para dar um adjetivo de bombástica para uma coisa onde a pessoa faz pergunta sim ou não, né? Você tem que levar perguntas mais bem elaboradas, mais bem preparadas. E aí, no outro número, aparece uma entrevista melhor. E ela fala, parabéns aos alunos da escola tal, que agora sim prepararam bem, uma belíssima entrevista, muito bem feita, muito bem. Nesse artigo que vai sair na Educação e Pesquisa, eu abordo todas essas questões. Ela fala bastante dessas apreciações que ela faz. Eu queria discutir a noção de recepção, que é uma noção que se usa em estudos literários, mas eu acabei não dando conta, assim, falta o fôlego para me apropriar, mas eu ainda acredito que o que a Ivone Jean faz, porque que ela permite a gente analisar, é uma recepção dos jornais escolares, como eles são recebidos pelos leitores, pelos adultos que leem o jornal, por um adulto em particular, pelo menos, né, é possível, por ela, como que ela recebia, como que ela lia esses jornais, mas ela faz essas considerações, sim. Eu entendo, a partir do que ela fala, que ela valorizava também a autonomia, e ela enxergava essa autonomia infantil. Eu estou interessado em analisar futuramente como que o jornal escolar era visto pelo PABAE, que era o Programa Brasileiro de Assistência ao Ensino Elementar, que várias professoras de Brasília fizeram os cursos do PABAE, e alguns manuais do PABAE falam sobre como fazer jornais escolares. Eu ainda não encontrei, não tenho esses volumes comigo, mas soube que tem volumes que falam. E eu quero ler, porque era um modelo pedagógico que circulou pelo Brasil inteiro, nos anos entre 56 e 64, circulou pelo Brasil inteiro, e com certeza algumas das práticas que as professoras fizeram aqui podem estar já sendo informadas também por essas práticas, por essas concepções, por esses modelos que estavam em circulação. Bom, como que eu fiz a seleção, né, das colunas da Ivone Jean? Eu cheguei a Ivone Jean dentro de uma outra pesquisa mais ampla, que é o meu projeto Guarda-Chuva, aqui no programa de pós-graduação em Educação Modalidade Profissional, que é uma pesquisa sobre história das culturas escolares em Brasília, onde eu estudo as culturas escolares nas escolas de Brasília, escolas primárias, entre 1960 e 1971. E eu comecei essa pesquisa em 2020, durante a pandemia. Os arquivos estavam fechados. Aí eu escolhi o jornal como fonte. Aí, como o Correio Brasiliense estava disponível na hemeroteca da Biblioteca Nacional, eu pacientemente, durante um ano, gastei 12 meses, sentava todos os dias na frente do jornal e, com a palavra-chave escola, eu pesquisava notícias e matérias sobre escola.
foram 13 mil e poucas ocorrências com a palavra escola, e eu li todas as 13 mil e poucas ocorrências ao longo de um ano. Aí eu ia fichando, né, eu copiava as matérias, eu sou bem analógico nessa coisa, eu copiava as matérias num arquivo separado, e aí depois que eu copiei, eu cheguei, dessas 13 mil ocorrências, eu cheguei em 467 notícias sobre a escola e a escolarização. E dessas, umas 60, mais ou menos, eram das colunas da Ivone Jean. Então, para o pós-doc, eu não fiz uma nova pesquisa, eu não fui atrás de novas colunas da Ivone Jean. Certamente haveria mais coisas. Se eu pesquisasse por Ivone Jean, se eu pesquisasse pelo nome da coluna dela, eu provavelmente acharia mais coisas. Mas eu entendo que na pesquisa histórica, a gente não precisa se aproximar da totalidade do que existe para poder escrever. A gente precisa ter uma amostra qualitativa que represente qualitativamente o fenômeno que você quer analisar. E eu considero que essa amostra que eu consegui construir, ela é qualitativamente representativa do fenômeno que eu quero estudar. Com isso, eu assumo a provisoriedade do que eu estou fazendo e do que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo isso e afirmando isso a partir de uma determinada empiria, de um determinado ponto de vista, de um determinado corpus documental construído a partir desses critérios. Talvez com outros critérios, com outros elementos, e essa é uma questão que a história digital está colocando agora muito forte para os historiadores, eu encontrasse outras coisas, outros dados, outros elementos, que não invalidam o que eu expliquei, o que eu pude interpretar, mas que ampliam e complexificam o que eu já consegui explicar. Então, eu entendi que foi possível chegar a uma amostra qualitativa, né, das colunas da Ivone Jean, mostrando que dentro daqueles que escreveram sobre escola, ela foi uma figura recorrente que escreveu bastante sobre escola. Então, foi dessa forma que eu selecionei. Trabalhei entendendo que os textos da Ivone Jean descrevem práticas escolares. Então, para mim, isso é um ponto muito importante. Eles podem não ser descrições exatas de práticas escolares, mas nenhum historiador trabalha com descrições exatas de práticas escolares, porque nós não estamos lá para ver as práticas. Geralmente, como diz o Roger Chartier, nós trabalhamos com textos. O estudo das práticas é mediado pelos textos que descrevem as práticas, que relatam as práticas. Então, nesse ponto, eu não fiquei em desvantagem, eu fiquei no mesmo ponto que o historiador cultural, que estuda outras práticas culturais, está. Ele lê as práticas a partir de descrições dessas práticas. O que eu procurei fazer foi aquilo que o Clifford Geertz chama de descrição densa. Entender o significado por trás das práticas a partir das redes de significação que estavam presentes lá nas minhas fontes. E aí eu comparava, às vezes, algumas coisas que a Ivone Jean escrevia com coisas que estavam nos manuais do Pabaê, com aquilo que a historiografia falava sobre aquelas práticas, com alguns textos mais normativos, né, do período, que ajudassem a entender um pouquinho do contexto dentro do qual ela identificava aquelas práticas, para tentar interpretar aquelas práticas. Foi mais ou menos assim que eu fui operando. Na leitura dos artigos que eu escrevi, dá para capturar melhor como que eu faço essa operação. Mas é basicamente assim, Anderson. Obrigado, professor. Eu estou aqui meio que saindo de uma chikungunya, estou aqui meio, por isso eu estou até desligando a câmera, tá? Eu achei muito interessante a pesquisa, fiquei imaginando ela chegando nas escolas, né, esse olhar dela, né, que aqui eu tenho uma colega que está trabalhando com viajantes, né, acho que provavelmente, não porque ela foi para Brasília, ela estava lá, né, desde o começo, mas eu fiquei imaginando, né, esse caminhar dela pelas escolas, esse olhar dela. Bem interessante, parabéns. Obrigado. Temos mais perguntas? Cris, você nos ouve? Giovanni, sim. Estou oscilando aqui, eu estou entendendo, mas agora estou ouvindo bem. Perdi um pouco, mas estou ouvindo bem.
Gostaria de agradecer ao professor Juarez pelas contribuições, como disse o professor Giovanni, né, sempre enriquecedoras, uma tarde muito produtiva e muito prazerosa. E é muito importante, Juarez, essa sua última fala sobre a questão das práticas, né? E aí eu vivenciei isso na minha pesquisa de doutorado, porque muitas fontes que eu necessitava para a pesquisa eu não tinha, né? E principalmente eu tinha vestígios das práticas, e eu trabalhei com esses vestígios, justamente com essas descrições, né, a partir das culturas escolares. E deu certo, né, justamente com essa leitura de que a gente não vai chegar, e é óbvio que nem esse não é o objetivo, né, dos historiadores, nem dos historiadores em educação, dessa história total, né, mas eu acredito que por meio desses vestígios, dessas descrições, assim como você conseguiu desenvolver a sua pesquisa, eu e outros também conseguirá. Mas o quanto isso é importante, né? A gente tem que ter esse olhar, né? De entender e construir um texto a partir do que a gente tem, né? Porque isso é sempre muito audacioso e muito dificultoso também para o pesquisador, né? E ao encontro da sua fala, analisar essas descrições, né? Porque no meu caso, Jarez, que foi uma alfabetização dos indígenas, né, no século XX, então essas descrições dos missionários, das práticas, eram sempre como muito positivas, salvadoras, tornar esses indígenas pessoas sociáveis, né, aptas, civilizadas. Então, assim, fazer toda uma análise dessas práticas e pensar justamente esses contextos, né, a partir do período analisado. Então, isso é muito importante. Gostei muito dessa sua fala, inclusive escrevi. Professor Juarez, eu fiquei curiosa sobre a escrita da Ivone no momento que você comentou que ela foi presa, né, em 1964, se eu não me engano. Tem alguma alteração? Em 1964. Tem alguma alteração, assim, no conteúdo escrito? Ela faz alguma... quando ela retorna para ela, nesse momento que ela está presa, ela deixa de contribuir no jornal, ou ela segue contribuindo, e quando ela retorna, nesse momento que ela deixou de escrever, o conteúdo difere, se ela faz alguma crítica em relação à ditadura, como que é a escrita dela nesse período? Ela interrompe a coluna dela durante 2 semanas, e quando ela volta, ela diz assim, depois de um período de ausência, voltamos, ela não aborda o porquê, mas era de conhecimento. Brasília era um ovinho naquela época, né? Quer dizer, Brasília ainda é um ovo, né? O que é grande é o Distrito Federal. Brasília é pequenininha, mas ela, assim, certamente os leitores sabiam do que estava se passando com ela, então não era preciso dizer, né? Ela vai escrever um manuscrito datilografado sobre essa experiência de ter sido presa, chamado A Chave, que está no arquivo dela. Aí até tem dois pesquisadores, Rafael Pereira e a Beatriz Pereira, que escreveram um capítulo de livro sobre esse texto dela, onde eles analisam como que ela interpreta e significa esse período dessa prisão dela, dessas 2 semanas que ela fica presa. Eu confesso que eu não me detive muito nisso, porque a Ivone Jean, para mim, ela é aquela que emprestou os olhos para eu enxergar as escolas de Brasília. Num primeiro momento, assim, né, quando começa a pesquisa, vocês sabem, a gente sempre, quando começa a pesquisa, quer fazer muita coisa. Aí eu queria estabelecer relações entre as ideias dela, e a escola nova, e pedagogia moderna, e fazer uma biografia. Aí, rapidamente, eu abandonei isso, falei, não, vamos me focar nas práticas, que é o que eu dou conta no tempo que eu tenho, né, porque pós-doc é um ano só, e eu tinha que aproveitar aquele ano para fazer tudo. Então eu acabei deixando isso de lado. É algo que eu quero futuramente, com tempo, com calma, fazer ainda, mapear um pouquinho essas relações, né, porque eu sei que ela era leitora do Correio da Unesco. Ela, numa coluna dela, ela menciona que ela era que ela era uma das únicas assinantes em Brasília do Correio da Unesco.
Correio da Unesco difunde ideias da Unesco para a educação. A Unesco está ligada ao BIE, o Bureau Internacional de Educação, que é um dos pontos de difusão internacional do movimento pela escola nova. Só aí já tem uma rede de relações que é possível tentar recuperar dela, né, do que ela lia, do que ela via. Ela viveu na Bélgica, onde tinha a escola nova do Faria de Vasconcelos. Pela idade dela, quem sabe, ela pode até ter frequentado a escola nova do Faria de Vasconcelos lá, que era um educador português que cria uma escola nova na Bélgica, né, que depois essa escola é fechada, mas é uma iniciativa, né? Então, assim, tinha várias pistas ali, mas aí eu percebi que para fazer aquele caminho, de juntar todas aquelas pistas, demandaria mais tempo, então eu optei por me focar no que eu queria, que eram as culturas escolares. Mas são pistas, assim, que ainda vem na minha cabeça, quando eu acordo de noite com insônia, ainda vem essas ideias, Evangelho, Escola Nova, Correio da Unesco. O que você vai fazer com isso, Juarez, né? Algum dia, alguma coisa eu faço com isso. E daí, de repente, visitar esses manuscritos dela, tem textos dela que são inéditos ainda, que estão no arquivo dela, né? Fazer uma pesquisa a partir do arquivo dela, estudar o que a Ivone Jean escreveu sobre educação no Rio de Janeiro, quando ela estava lá nos anos 40, 50. Eu escrevi um artigo com a professora Betânia, que está em avaliação, sobre a Escola Regional do Meriti, da irmã da Alberto, a partir do olhar da Ivone Jean. E a gente conseguiu capturar que a Ivone Jean fazia uma crítica à irmã da Alberto, uma crítica que ninguém ainda havia notado, e ela faz uma crítica dizendo que aquele modelo de escola não era um modelo replicável, era um modelo de escola que dependia muito da figura da irmã para funcionar. Então não era um modelo que podia ser copiado pelas escolas públicas. E aí ela fala, será que vale a pena gastar tanto um esforço com esse modelo de educação se a gente não pode replicá-lo, não pode torná-lo acessível para os outros, né? É uma questão interessante que ela lança. Ela faleceu em qual período, Juarez? Qual década? 1981. Ela ficou doente os últimos 10 anos da vida dela, e aí ela falece em casa, pelas minhas contas, com 70 anos. Aí depois que ela falece, o filho reúne os materiais dela, doa em 89 para o Arquivo Público do Distrito Federal, e o Arquivo Público do Distrito Federal chegou a fazer entrevista com 3 pessoas que conheceram ela, o filho e mais 2 amigas, para reunir informações também que ajudassem os pesquisadores a entender o contexto do arquivo dela, do acervo dela. Mas o acervo dela está todo digitalizado, é só chegar no arquivo público com um HD externo, solicita a pesquisa, faz o protocolo de pesquisa, eles salvam tudo no HD externo, você leva para casa e vive com o Evangelho pro resto da vida, né, dentro de um HD externo. Aí você esfrega no HD, sai a fumacinha, sai o Evangelho. Ô, Juarez, eu fiquei curiosa. Você identificou alguma mudança na escrita dos textos dela após a prisão? Não, ela continua do mesmo jeito, fazendo as críticas que ela fazia, sempre naquele tom ameno, né, que critica, mas ao mesmo tempo vai com cautela. Eu não senti nenhuma alteração, assim, que dê para falar antes, ela escrevia assim, depois. Mas a prisão foi um tanto traumática. Nesse texto, a Chave, ela descreve, assim, um pouco do drama que foi ficar presa. Ela tinha um filho adolescente, 14 anos, ela fica 2 semanas longe do filho. Isso tudo pesa, claro, é uma prisão arbitrária que tem peso sobre a vida dela. Mas a gente tem que lembrar também que o Correio Brasiliense era visitado pela censura, né? Então também não é assim tão simples um jornalista usar o jornal, que era um jornal chapa branca, que apoiou o golpe, como boa parte da imprensa brasileira da época, né? Ela não teria espaço para dar vazão para isso ali naquele jornal. Não seria possível, até porque o jornal podia ser fechado, dependendo do que publicasse.
Mas ainda assim ela consegue fazer críticas, mas críticas dentro do que é, dentro das possibilidades daquela época, daquele contexto, né, ela consegue fazer críticas, tanto que quando ela volta, depois de presa, ela escreve sobre a crise financeira que estava tendo aqui na educação em Brasília, porque verbas do Ministério da Educação não foram enviadas, e isso estava causando uma série de problemas na escola PAR, nas escolas classe, e ela usa a coluna dela para cobrar, mas era uma cobrança possível, dentro daquele contexto, né, era cobrar o que era possível, para além disso, não. Então, assim, há um interdito ali, um interdito não dito, que limitava até que ponto ela podia falar de certas coisas. Mas pode ser que ela tenha manifestado isso em alguns textos, mas eu também não fiquei muito atento a isso, porque o meu fichamento dela, por conta do modo como eu me apropriei, foi muito voltado para os textos em que ela falava da escola. Teria que fazer uma pesquisa só nos textos dela, aí direto, né, para ver numa leitura contínua se a contrapelo emergiria alguma crítica, mas eu acho, pelo menos no que eu vi, não. Ela mantém o mesmo tom. Mais alguma participação? Acho que não, né, Cris? Vamos fazer os trabalhos finais, então. Eu vou agradecer o Juarez e aí já passo a palavra para você, Cris. Bom, Juarez, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer estar com você. Aprendemos bastante, né, em termos de operação historiográfica e sobre como você fez esse trabalho com essas fontes. E, sem dúvida, né, um momento de muitas trocas de conhecimentos e ficam muitas sugestões de pesquisas, muitas possibilidades, né, muitos aspectos que nos instigam a continuar ou fazer pesquisas similares. Então, mais uma vez, obrigado e peço desculpas aí por eu ter tido um problema para acessar a sala. Realmente sinto muito. Tranquilo. Só reitero os agradecimentos, Juarez, é sempre muito confortável estar com você, a gente sempre aprende muito, e é bem isso que o professor Giovanni disse, né, abre um leque para muitas outras temáticas de pesquisa, uma boa fala, ela sempre deixa muitas questões, e sempre deixa muitas provocações para novas pesquisas, né, então isso significa que as suas falas são sempre muito potentes, parabéns, e muito obrigada. Eu agradeço a vocês pela oportunidade, pelo convite, por poder falar um pouco daquilo que eu fiquei fazendo ao longo desse último ano, e me coloco à disposição para estar com vocês em outros momentos, quem sabe para falar das minhas pesquisas do século XIX, que é um período temporalmente mais distante, mas onde eu também encontro muita coisa legal, interessante, que tem me dado prazer em pesquisar. Obrigado.